Olá, pessoal. Muito boa noite. Obrigado para você que sempre acompanha o Tamo em Casa aqui pela live do Futebol do Norte. Eu me chamo Marildo Silva. É um prazer estar aqui com vocês. Claro, hoje nós temos entrevistados, temos novamente a presença do meu amigo, meu parceiro, Alexandre Almeida, de Porto Velho, Rondônia. E, claro, também a presença do meu amigo Olavo Dantas. Eu já vou inserir aqui os convidados para que nós possamos iniciar o programa de hoje. Alexandre Almeida e Olavo Dantas. Muito boa noite a vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos para que a gente possa tocar e levar mais um Tamo em Casa aqui pela live do Futebol do Norte. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, Marildo. Boa noite. Boa noite, Olavo. Estamos aqui hoje para dois convidados que são comandantes no Campeonato Amazonense deste ano. Exato, o Alessandro Almeida já está chegando por aqui. Pode falar, Olavo. Reforçando aí as palavras do Alexandre Almeida, né? Boa noite a todos, boa noite a Marildo, Alexandre, o pessoal que já está com a gente já, os amigos, né? Os ouvintes. E aqui realmente foi o que o Alexandre falou, dois convidados para lá de especial, né? O professor Paulo Morgado, o professor Ricardo Lecheva, com certeza aí a gente vai aprender muito, muitas informações. E, com certeza, é a expectativa de um grande programa. O Lissandro já está falando ali já, o nobre amigo Lissandro Whindersson, grande vascaíno, grande amigo aí, Lissandro. Boa noite a todos. Perfeito. Então, nós já vamos inserir aqui os convidados. Eu vou, primeiramente, já vou aqui colocar a turma, que é para a gente possa convidar, chegar aqui com o Lecheva. Depois de várias tentativas, né, Lecheva, a gente conseguiu ter o Lecheva na live do Futebol do Norte. Seja bem-vindo. Muito boa noite para você, Lecheva. Boa noite, Marildo. Boa noite, Olavo, Alexandre, Paulo Morgado. Satisfação imensa poder estar participando da live aí com vocês. Depois, como você falou, de algumas tentativas, né? Mas como a gente troca muito de celular e cada celular tem uma configuração diferente, a gente apanha um pouquinho. Mas é bom que agora aí na marra eu aprendi a mexer nisso aí e tirar o bloqueio que estava impedindo aí que o aplicativo fizesse a gente participar do programa. Vamos ter esse bate-papo aí descontraído aí, tirando algumas curiosidades, algumas informações também para que eles estiverem participando aí da live. Legal. A propósito, o Lecheva, em nenhuma das oportunidades que nós tentamos o contato, nenhuma ele falhou. Ele sempre foi muito paciente e desde já eu quero agradecer essa tua insistência em tentar participar conosco, seguindo a orientação, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Obrigado. E vou inserir também o Paulo Morgado. Paulo Morgado vai participar conosco. Ele está em Itacoatiara, está comandando o JC Futebol Clube, que é o João Carlos Futebol Clube. Temos um pequeno problema de internet em Itacoatiara, é claro, então vou pedir paciência dos colegas e também do internauta com relação à participação do Paulo Morgado, mas se sinta apresentado, Paulo Morgado, no programa de hoje. Gradativamente a gente vai inseri-lo no programa. Apareceu o sinal aqui do Morgado, eu já o coloco. Show, hein? Qualidade de parabéns a todos. Valeu, Lissandro. Lissandro Whindersson, assessor do Tribunal de Justiça Desportivo. Ricardo Mendes Lecheva, dono de La Bombonera. É o que fala o Lissandro. Olavo Dantas manda no Rio de Janeiro, manda mesmo, para entrar lá, se não tiver o carimbo do Olavo, não passa. E o Alexandre, dono do Espigão do Oeste, não sabia que tu era dono por lá também, o Alexandre. Estamos só aguardando estabelecimento de sinal com o treinador Paulo Morgado, mas eu já abro para os colegas, eu já deixo aberto aí, ou para o Alexandre, ou para o Olavo Dantas, o nosso convidado que está online e à disposição para que a gente possa falar com ele, conhecê-lo um pouco mais e apresentá-lo ainda mais para o público do Futebol do Norte. Fica à vontade, Olavo, fica à vontade, Alexandre. Começar perguntando aqui para o professor Lecheva, para ele falar do início da carreira dele e como ele optou para vir para o Amazonas para desenvolver esse trabalho que ele vem desenvolvendo inicialmente pelo Amazonas e na sequência pelo FAST, que por pouco ali não conquistou um acesso.
Bom, você quer saber do início lá da carreira de jogador ou só de treinador? Não, de treinador. Então, eu iniciei minha carreira como treinador em 2012. Eu parei de jogar profissionalmente em 2010 no Paysandu. E lá no Paysandu mesmo recebi o convite para continuar trabalhando no clube, né? Clube qual eu defendi quase 10 anos aí, né? Jogando. E eu continuei trabalhando no clube logo que pendurei a chuteira, exerci várias funções. Comecei como supervisor, depois fiquei como diretor de futebol, diretor executivo, auxiliar técnico, até que em 2012 o Paysandu vinha uma fase muito difícil, 7 anos na Série C, e quem conhece um pouquinho do futebol paraense sabe o que eu estou falando, que é uma Série C para os clubes paraenses, é um inferno, essa é a palavra, eles não aceitam, né? E a torcida estava cobrando muito já anos da diretoria, do clube, né? Para que voltasse a trilhar o rumo de conquistas, de vitórias, principalmente o Paysandu, né? Que viveu no início dos anos 2000 aí, o auge da sua plenitude com conquistas grandiosas como a Copa dos Campeões, disputando uma Libertadores da América, Campeonato Brasileiro de Série B, enfim. E eu acabei assumindo numa emergência em 2012, depois que o Givanildo entregou o cargo. O ano começou lá com o Roberval Davino, depois veio o Givanildo Oliveira, e o clube estava numa situação muito ruim, 3 meses de salário atrasado, 2 pontos na zona de rebaixamento, e o clube estava sem dinheiro para trazer treinador. E eu tinha uma amizade muito próxima com o presidente, o Luiz Omar, e ele pediu para que eu assumisse o clube naquele instante ali, porque ele não teria dinheiro para trazer o treinador. E eu não queria ser treinador. Eu sempre falava, eu assumi o clube algumas vezes e o clube sempre ganhava, o Paysandu sempre ganhava, só que eu não queria. Então eu entregava de novo o cargo. Só que nesse momento o clube até disponibilizou de uma verba e teria que gastar essa verba para trazer um outro treinador. Então eu conversei com os atletas naquele momento e falei nessa conversa com eles que eu assumiria o clube, faltava 5 jogos para a fase de classificação ainda, só que eles teriam que estar fechados comigo. E eu teria investido para trazer um outro treinador, estaria para os atletas, né, para amenizar os salários atrasados. E essa receita acabou dando certo. Primeiro jogo logo em casa contra o Salgueiro, nós ganhamos de goleada, 5-1. Depois no outro nós goleamos também o 13 de Campina Grande, se eu não me engano, de 4-0. E aí o time deslanchou e nós acabamos conseguindo o acesso para a Série B. E eu permaneci, né, para 2013, fui campeão estadual, que o Paysandu também já não ganhava há 4 anos. E aí a gente começou as andanças aí até 2018, que foi a primeira experiência que eu tive aqui no futebol amazonense, no Nacional, na Série D. Uma passagem também um pouquinho conturbada, classificamos com 2 rodadas de antecedência naquela ocasião, mas também os salários atrasados acabaram prejudicando a gente na reta final, não sei se vocês lembram, teve greve de jogadores na semana da decisão, né? O time não treinou na semana do mata-mata, do primeiro mata-mata, viajou sem treinar para o primeiro jogo, aí perdeu de 3-0 lá. No jogo de volta, arrumaram dinheiro, o clube começou a treinar e ganhamos ainda o jogo de volta do Altos, naquela ocasião de 4-2, mas pelo placar de ida acabamos eliminados. E em 2019, por essa experiência que eu tive, né, no Nacional, o Roberto Pegg assumiu junto com o William Abreu e o Wesley Couto o Amazonas, criaram o Amazonas e me chamaram para dar o start no departamento de futebol do clube, me dando uma folha branca, né, para gerir o futebol, e nós aceitamos o desafio, graças a Deus muito bem sucedido, né, com o título invicto da Série B em 2019, uma Série A muito boa em 2020, onde chegamos invicto até a final do primeiro turno, acabamos perdendo a final do primeiro turno, mas até aquele instante nós estávamos completando aí 1 ano de invencibilidade e tivemos uma única derrota que foi na final do turno para o Manaus. Mas infelizmente o campeonato se encerrou, né? Todo mundo sabe o imbróglio que foi. E agora nós estamos retornando aí para tentar
colocar a casa em ordem e fazer o Amazonas novamente a voltar a trilhar os caminhos de vitória. Deixa eu aproveitar aqui, seria o... Deixa eu colocar aqui o Paulo Morgado. Paulo Morgado estava quietinho, rapaz, aparecendo. Foi, voltou. Na hora que eu vou chamar o... Está aqui o Paulo Morgado. Estou aqui Paulo outra Morgado, vez. olha. Estou aqui, a internet está muito fraca. Tudo bem, Morgado? Obrigado. Eu falava há pouco. A internet está muito fraca nestes últimos dias aqui em Itacoatiara. Mas eu agradeço. O Futebol do Norte agradece a si mesmo, viu, Morgado? De você aceitar, de participar conosco, mesmo com a carência da internet em Itacoatiara. Seja muito bem-vindo. Já tem cumprimentos aí para você, cumprimentos para o Ricardo Lecheva. E, é claro, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo ao programa de hoje, tá bom, ô Paulo? Olavo, fica à vontade, vai lá, Olavo. Tá, vou tentar ouvir o máximo possível, porque a internet está muito fraca. Sim. Vou tentar aproveitar ao máximo, ouvir o máximo possível, porque a internet aqui em Itacoatiara está muito fraca. Os últimos dias tem chovido muito, e quando chove muito aqui em Itacoatiara, a internet aqui é muito fraca. Mas estou aí, estou disponível. Qualquer pergunta que temos aí para conversar, enquanto não cair a internet... Claro, a gente vai fazer um esforço para poder ter também a participação do Paulo Morgado. Vamos ver se estabelece o sinal dele. E aí eu já aproveito e faço uma pergunta. Enquanto isso, Olavo, vamos fazer aqui a roleta, né? Girar o questionário aqui para os nossos convidados. E aí, consequentemente, a gente eu informo ao internauta, tá? Pedimos desculpas, que a qualidade da internet do Paulo Morgado não é das melhores, mas desde já o Futebol do Norte agradece por ele estar participando conosco. Vejamos aqui se o Morgado está tudo ok com ele, e aí eu já aproveito esse gancho e já envolvo. Ô Morgado, tu chegasse aqui em 2010, eu lembro, no Atlético Rio Negro Clube, e foi uma luta, foi uma batalha muito grande para que naquela época você tocasse o trabalho no Rio Negro. Quais as experiências? Faz um resumo aí desses praticamente 10 anos que tu está envolvido aqui no futebol do Amazonas. Teve uma pequena saída lá para o Icasa, né, para o Ceará. Fala aí para o público do internauta do Futebol do Norte, Morgado. Bom, eu penso que a pergunta foi como eu cheguei aqui ao Amazonas, não é? Ouvi pouco da pergunta. Mas eu cheguei em 2011 para o Atlético Rio Negro Clube, naquela... A gente está realmente com um problema de sinal. Eu vou centralizar aqui todo mundo, aí pelo menos... Alexandre, no ar? Pode falar, Morgado. Então já passei aqui Rio Negro, Fast Clube, já treinei o Rio Fast umas 4 a 5 vezes. Manaus em 2013 e 2014, né? Fui por... agora no JC, já passei pelo São Raimundo também, que está nos primeiros passos, ainda a adaptar-se ao futebol profissional, uma adaptação ainda ao futebol profissional, mas que em breve prazo poderá ser um time forte para competir com o campeonato aqui no Amazonas. Já são 10 anos de Amazonas, não é? Já são cerca de 25 anos eu comecei 25 anos de carreira. Quando vim para cá eu passei no Bolonenses 7 anos, em Portugal, Atlético Clube de Portugal também 3 anos, quase sempre segunda divisão em Portugal, né? E quando vim para cá
as expectativas eram as melhores, mas a diferença do futebol brasileiro eu acho que dá para a gente. o futebol que eu tinha em Portugal, a diferença é muito grande. Não sei se estou a falar sozinho. Eu que peço desculpas por, às vezes, interromper na hora que tu estás falando, o Morgado, por conta do sinal. Olha, o Daniel Duzzi, grande Alexandre Almeida, o Daniel está deixando uma mensagem aqui para o Alexandre. O Olavo, a gente, coincidentemente, os dois entrevistados de hoje são dos clubes que têm a predominância do amarelo, né? O Amazonas, clube recente, o JC também um clube novo, dois clubes novos no cenário do futebol local, buscando seu espaço no cenário nacional. O JC subiu no seu primeiro ano de Série B, o Amazonas também, e a coincidência, né, da cor dourada no uniforme dessas duas equipes. Perfeito, Amarildo. Boa noite a todos. Boa noite ao Alexandre, mais uma vez aí, o Morgado, o Lecheva, Amarildo. E aqui tem algumas coincidências, né, o Amarildo? Posso estar enganado aqui, mas as últimas 3 equipes, né, que foram fundadas e que tiveram acesso da segunda para a primeira divisão já no primeiro ano, estão na mão desses dois comandantes, né? Então, o Paulo Morgado, no ano de 2013, com a equipe do Manaus, em 2019, o professor Lecheva com a equipe do Amazonas, 2019 e 2020, o Paulo Morgado novamente com a equipe do JC. Então, 3 equipes que foram fundadas e já no primeiro ano conseguiram seus acessos através desses comandantes aqui. O Paulo Morgado, né, como ele falou, está 10 anos para mim, eu particularmente não me recordava que tinha iniciado no Rio Negro. Me recordo muito, sim, da passagem dele pelo Manaus e pela equipe do Fast, pelos trabalhos que ele desenvolveu pelo Fast. Com certeza, a sua chegada aqui ela foi inovadora, pelos conceitos que trouxe, né, do futebol europeu. Então, toda vez que chega um treinador novo, com certeza, a cultura local, né, ela modifica um pouquinho. Então, e a gente fica feliz aí com esse novo trabalho junto ao Fernando Lage, na equipe de Tapateado, no JC, né, que é o representante do campeonato. E a gente espera aí que realmente faça um grande campeonato, que seja uma equipe que venha, né, para ser mais uma equipe forte dentro do cenário amazonense, da região norte, assim como surgiram as 2 últimas equipes, né, o Manaus e o Amazonas. Então, eu não tive o privilégio de trabalhar com o Morgado, né, mas a gente sempre escuta falar muito bem, né, dos trabalhos dele, tanto de treinamento, como a postura de liderança, né, então, a gente deseja todo sucesso aí para o Paulo Morgado. Já em relação ao Ricardo Lecheva, eu conheço o Ricardo há pouco tempo, né? Lembro perfeitamente da passagem dele pela equipe do Paysandu, talvez aí o melhor momento, né, do Paysandu, o jogo, né, que todo mundo comenta, os 2 jogos, né, mesmo perdendo, né, Lecheva, aquele jogo lá no Mangueirão, foi um jogo com história, né, público, pelo apelo do jogo, pelo momento da equipe na competição. E o Lecheva, eu já me sinto um pouco mais à vontade de falar, eu tive o privilégio no ano passado de trabalhar com o Lecheva. Às vezes, Alexandre, a gente quer falar alguma coisa e às vezes você tem que esperar um momento oportuno. E aqui eu acho um momento oportuno até de eu agradecer o Lecheva pela paciência que ele teve comigo, pela compreensão de algumas dificuldades que nós tínhamos naquele momento ali, mas realmente aprendi bastante e tinha certeza, né, que o FAT ia fazer uma grande competição. É lógico que a gente não joga sozinho, tinham mais 63 equipes envolvidas na competição, e o FAT jogou muito bem, né? Praticamente ali bateu na trave, né? Para chegar no acesso à Série C. Mas o Lecheva é isso, né? Então, aprendi muito, consegui entender perfeitamente por que ele acumulou a função de coordenador, de manager no Amazonas, de treinador, pela capacidade que ele tem, pelo espírito de liderança que ele tem. E com certeza foi um momento, assim, para mim, de muito aprendizado. Então, eu aproveito até aqui, perante aqui ao pessoal do futebol do Norte, né, o pessoal que está participando, de agradecer o Lecheva, e desejar a ele, ao Paulo Morgado, né, muito sucesso nesses novos desafios deles aí, que a gente tem certeza aí que será coroado de muito sucesso. É contigo, Lecheva. Eu também, hoje, né, eu fico bem à vontade para
para falar do Olavo. Eu também tenho muito que agradecer ao Olavo, não só pelo tempo que nós trabalhamos, pouco tempo, na verdade, nós trabalhamos junto no FAST, e eles sabem, né, do que eu vou falar aqui, que muito trabalho, muitos problemas, e cada dia a gente tinha que resolver um caminhão de coisas, né, mas nós sabíamos de algumas dificuldades que teríamos, né, mas a todo tempo o Olavo se mostrou muito prestativo, e uma das grandes conquistas que tive com essa passagem no FAST, além da bela campanha que fizemos, né, foi a amizade que eu construí, né, com o Olavo, e essa amizade ela se fortaleceu mais ainda depois que ele se desligou do FAST. Por incrível que pareça, nós acabamos até tendo mais contatos, né, depois da saída dele, e foi tipo que nosso gênio bateu, digamos assim. Então, um cara que me ajudou muito até o dia que eu fui embora, né, após o término da Série D, ainda prestou um último favor ali para mim. Então, um cara que eu tenho um orgulho imenso aí de dizer que hoje é um dos grandes amigos que eu construí aqui no estado do Amazonas. E um excelente profissional, né? Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar trabalhando junto aí e trilhando mais um trabalho de muito sucesso aí no futebol amazonense. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o Lechev, e aí o Alexandre fica à vontade na sequência, porque o Lechev eu fui conhecendo, eu tive uma proximidade maior e contato maior com ele no Fast Club. E eu acho que a gente tem que ressaltar alguns pontos que me chamaram a atenção no campo. O teu trabalho ele é muito diversificado. E você, quando atende a imprensa, é uma curiosidade minha, se tiver 8 jornalistas e os 8 te fizerem perguntas, você fica à vontade para responder os 8. Se essa a sua resposta, englobando os 8, ou menos ou mais, for de 4 minutos, 8 minutos, 12 minutos, isso é uma unanimidade entre os colegas. Poxa, o Lechev, ele atende de maneira cortês e não se esquiva de perguntas. Isso você adquiriu, tem alguma inspiração? Tu tem algum treinador que te inspira não somente nessa conduta, ou vem mesmo do próprio DNA do Lechev, até mesmo fora de campo? É uma curiosidade minha, Lechev, porque a gente fala muito, poxa, o Lechev dá uma entrevista que a gente pode aproveitar o material, né, que é aquela entrevista, para dos programas. Isso é teu particular, até quando você era jogador de futebol, ou você herdou isso inspirado em algum dos teus treinadores? Essa pergunta é muito boa, Marildo. Acho que é a primeira vez que me fazem essa pergunta com essa riqueza, né, distinguindo bem essas duas situações. Eu tenho para trabalho diários, principalmente de gestão, um grande exemplo, né, como treinador, que é o Givanildo Oliveira. Eu trabalhei com o Givanildo no Paysandu 3 anos, 3 anos e meio praticamente, como meu técnico. Depois ele ainda me levou para o Santa Cruz, onde eu trabalhei com mais um ano com ele. Tive 2 acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro com ele, uma pelo Paysandu, outra pelo Santa Cruz. Disputei a Série A com ele, enfim. É um treinador assim que me ensinou muito, e a minha base hoje como treinador, eu devo muito ao Givanildo, principalmente da forma que ele sabe lidar com o grupo. O Givanildo é o tipo do treinador que ele trabalhava com 50 atletas no clube, e os 50 ficavam satisfeitos com o trabalho dele. E isso é raro, porque num grupo, o Paulo Morgado sabe muito bem do que eu estou falando, vou falar agora, até o mesmo Olavo, que também é treinador. Você tem um grupo de futebol com 30 no elenco, os 11 que vão jogar vão te adorar, os outros, hoje são mais 11 que podem ir no banco, mas antigamente eram 8, né, 7, os outros 7 iam te olhar meio atravessado, e os outros que não eram relacionados, eles não iam olhar muito bem, com os olhos muito bons para você, não. E o Givanildo, ele tinha isso de saber cativar o elenco no todo, era incrível. E eu tirei muito dele nesse sentido, de saber motivar e cativar o elenco sem fazer distinção de ninguém, nem daquele que é o artilheiro do time ou medalhão do time, que jogou seleção brasileira.
desde aquele menino de base. Ele tratava com todos com igualdade e a oportunidade e o espaço para todos também era igual. Só que, em contrapartida, o lado de relacionamento do Givanildo não era muito bom com a imprensa, então isso eu não peguei dele. Isso eu acho que é muito meu mesmo. Eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar. Eu entrei, na verdade, no futebol muito pelo estudo, né? Porque me ofereceram uma bolsa da universidade, a qual eu queria fazer o curso, e acabei me tornando jogador profissional. Então, isso é muito meu mesmo. E eu entendo, e eu já falei isso em algumas vezes, a imprensa, eu entendo que ela é parceira dos clubes de futebol ou nos esportes em geral. Por quê? Colocando aqui para a nossa realidade de futebol amazonense, é muito melhor um repórter ou qualquer outro profissional da imprensa estar cobrindo um Amazonas e um Flamengo, um Fast Clube e São Paulo, um Penarol e Botafogo, do que esses clubes, né, nada, não desmerecendo, mas os clubes que não vislumbram aí o espaço da mídia nacional brasileira. Então, tudo que a imprensa pode fazer que vai beneficiar os clubes amazonenses, isso vai trazer, vai agregar na sua profissão também, que ele vai estar cobrindo clubes grandes do futebol brasileiro, competições grandes. Então eu entendo que a imprensa é nossa parceira, e por isso eu entendo que todos os clubes por onde trabalhei, sempre terei um bom relacionamento com a imprensa, e darei o espaço para a imprensa também poder estar não só cobrindo, mas também noticiando, né? O clube, porque o clube, antes de tudo, é uma marca, e essa marca ela tem que ser valorizada, tem que ser falada, tem que ser noticiada, e por isso o meu tratamento sempre cordial com a imprensa, entendendo que a imprensa é minha parceira nessa relação aí de engrandecimento do futebol amazonense. Eu fiz essa colocação, Alexandre, porque no período que eu estive no FART, eu vi vários relatos sobre Lecheva. Um deles, por exemplo, a história do colchão. O Lecheva disse assim, olha, gente, tudo que a gente... E aí, Lecheva, tu pode acrescentar algo. Tudo que nós tivermos que cobrar, primeiro a gente tem que trazer o resultado de campo. Então não adianta a gente querer cobrar algo se nós não correspondemos dentro de campo. Então eu ouvi mais de um jogador dizer isso, que buscando melhorias na casa do atleta, tu se preocupava até com o ar-condicionado, se um jogador dissesse, olha, o ar-condicionado está fazendo barulho, está fazendo um estalo ali e tudo mais. Então, são tipo de treinadores, o Lecheva, eu identifico isso, se eu tiver errado, me corrija, tá, Lecheva? Que se preocupam muito, não só com o campo, mas também com o ambiente, com o local onde os jogadores vão ficar, Alexandre. E você cobre no dia a dia os clubes e sabe que tem treinadores que atentam também para essa particularidade, talvez por ter sido ex-atleta, o Lecheva tem esse feeling, essa sensibilidade, e outros deixam mais a cargo da parte do supervisor e cobram do supervisor ou da direção de futebol, Alexandre Almeida. Algo que no dia a dia de... Hoje nem tanto, né? Hoje a gente não cobre tanto assim os clubes em loco por conta da pandemia, mas a gente ainda consegue perceber isso, o diferencial de um treinador para o outro. Com certeza, Marildo. É um facilitador essa questão do Lecheva, né? Que faz com que a informação chegue da forma clara. E isso ajuda também a divulgar a marca do clube e facilita com que ela chegue também ao internauta. Agora, eu quero saber do Lecheva, ele falou muito do Givanildo, mas também quais outros treinadores que te inspiraram no seu método de trabalho? Então, como falei, o Givanildo é o meu grande mentor, né? Mas eu trabalhei com um treinador, com certeza vocês conhecem, né? Chamado Ivo Wortmann. E esse aí, trabalho do diário, do dia a dia, trabalho de campo dele era espetacular. Era um trabalho que nós, quanto atleta, a gente queria chegar ao próximo dia para a gente saber qual era o trabalho que ele ia fazer, porque era sempre trabalhos muito, naquela época, inovadores, competitivos a todo tempo, e um trabalho que era gostoso, prazeroso de se fazer. Então, eu tenho esses dois treinadores, né, de formas distintas, de formas diferentes, mas como minhas grandes referências, Givanildo Oliveira
e Ivo Vorte, mas trabalhei com grandes treinadores, trabalhei com Abel, trabalhei com Muricy Ramalho, Hélio dos Anjos, Adilson Batista, grandes treinadores eu trabalhei, cara, mas esses dois aí são treinadores que são as minhas grandes referências. Olavo Dantas, deixa eu inserir aqui o Olavo, lembrando, o Paulo Morgado por conta da internet, dificuldade de se manter no espelho do programa, e eu tenho certeza que ele está com dificuldade também de conseguir sinal para poder participar conosco. Só para deixar os convidados, o Lecheva, que é convidado, o Alexandre e o Olavo a par, e principalmente o internauta. Olavo. Então, Marildo, só deixar um abraço para o pessoal de Alagoas presente aí na live, o pessoal também do Pará está presente também na live. Um abraço especial aí para a conterrânea do Alexandre Almeida, a Viviane Almeida, né, grande parceira nossa, a Binuzinha lá em Rio Preto da Eva, o Leandro Lima, né, professor lá do Nacional, grande amigo também, grande parceiro. Lecheva, o trabalho que você realizou no ano passado no Amazonas, né, um excelente primeiro turno, né, o jogo ali, da final ali, o negócio não andou bem, mas aí a equipe tinha, já, com certeza, se o Amazonas não conseguisse ganhar o segundo turno, ele teria pontos para participar, pelo menos aí da Série D, já visto que o Manaus já tinha uma vaga. Ano passado, aí, ano passado esse ano, né, com o FARC, esse belo trabalho realizado na Série D. Eu passo a pergunta aí para o amigo: o que nós podemos esperar do Amazonas? Quais são os objetivos do Amazonas? E quais são hoje as dificuldades que você está tendo no Amazonas para botar o trem no trilho? Então, Olavo, voltando só um pouquinho do ano passado, se eu não me engano, nós estávamos a 3 pontos de não ser mais alcançado por ninguém na classificação geral dos que brigavam por uma vaga na Série D, ou seja, mais uma vitória, nós já garantiríamos essa vaga numa Série D, ou até numa Copa do Brasil. Só perderemos essa vaga, na verdade, se alguém não diferente do Manaus ou do Amazonas, fosse campeão amazonense. Caso contrário, o Amazonas estava com quase que as 2 mãos numa vaga na Série D, que era um dos grandes objetivos, né, dar calendário com o Amazonas. Mas tem um probleminha, eu tô com o meu celular está com menos de 10% de bateria, eu não estou em casa com o meu carregador. Então, se cair, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui a minha participação. Mas adianta tentar acelerar aqui a resposta. A grande dificuldade que eu vejo hoje do Amazonas é que a fase de preparação ela não foi bem feita. Ela foi meio que atropelada por algumas circunstâncias aí da Covid, né? Problema de treinamento, de praças para se treinar, e depois chegou no fato mais triste de todos que aconteceu, que foi a doença do nosso amigo Rui, que acabou sendo vitimizado, né, com a doença, com o Covid, nos deixando, e deixou um buraco muito grande também aqui no Amazonas. Eu não estava aqui, mas senti muito a notícia, e o grupo também sentiu muito, isso é fato. Então, nós estamos tendo que reestruturar todo o planejamento do Amazonas, desde de condicionamento físico, de logística, de estrutura, metodologia de trabalho, né? Todos sabem que o material humano no Amazonas tem hoje, mas nós estamos tendo que acelerar algumas etapas de preparação que não houve para a primeira competição, digamos assim, que foi a de 2020, que foi disputada. Então, nós estamos tendo que acelerar esse processo, né? E aos poucos a gente vem tentando implantar a nossa filosofia de jogo, mas isso, claro, que leva tempo. Então, a gente ainda vai ter umas 3, 4 rodadas aí para tentar fazer com que esses atletas que aqui estão hoje, né? Ainda o elenco é o mesmo, né? Não mudou nada, é o elenco que estava aqui, e nós estamos tendo que trabalhar com esse elenco ainda, para que eles possam entender a nossa filosofia de jogo, para que isso possa se reverter em resultados positivos, coisa que o Amazonas estava acostumado a ter e está tendo um pouquinho de dificuldade agora nessa competição. Lecheva, quando a pandemia surgiu, criou uma expectativa na sociedade. Vai fechar o ciclo, vai passar e como com qualquer doença, vamos seguir a nossa vida. Ela persiste.
Como você, como gestor de grupo, tem lidado com isso? Um dos maiores desafios, eu acho, que você enfrentou foi o jogo contra o Novo Horizontino, uma semana terrível, você teve uma perda particular, a semana do jogo, você teve os casos de Covid no Fart Clube. Como administrar isso? Onde buscar forças para isso, Lecheva? Eu só posso buscar força para esses casos, né, principalmente pelo que aconteceu comigo, em Deus. Né? Eu sou um homem temente a Deus e somente Ele para me dar forças e me sustentar naquele instante, né? A gente estava num momento muito bom, né, na competição, né? Classificamos com o pé nas costas, como se diz, na fase de classificação, todo o tempo entre os 4 primeiros, brigando pela liderança aí, tivemos a liderança da nossa chave por muitas rodadas, e até a última rodada ali, brigamos ponto a ponto com o Bragantino, que terminou 1 ponto na nossa frente, veio a fase de mata-mata, mesmo com vários, prejudicado em muitos jogos aí pela arbitragem, né, que todos sabem, nós passamos, né, pelos 2 mata-mata, até de forma dramática ou bastante emotiva, digamos assim, mas passamos, e no mata-mata decisivo acabamos sofrendo aí um golpe muito duro, e eu principalmente, né, com a perda da minha filha. Minha esposa estava grávida aí de 8 meses, ia completar 8 meses e acabou tendo um aborto, né, espontâneo, não sei nem se é essa palavra, mas acabou tendo um parto prematuro, melhor dizendo, e nós não sabíamos que ela estava com Covid, porque ela estava sem sintoma nenhum, ela estava muito bem, e quando corremos para o hospital, a minha filha já estava sem vida, e acabou nascendo sem os seus batimentos, ou enfim, sem vida, isso há 4 dias, acho que foi 4 dias antes da partida, do primeiro jogo contra o Novo Horizontino. E o que parecia ruim, né, muito ruim, ainda ficou pior, quando, à véspera do jogo, nós fomos comunicado que 8 atletas nossos deu positivado para a Covid, não poderiam jogar, e sendo 6 titulares. Então, com certeza, isso abalaria qualquer grupo, né? E com a gente não foi diferente, os atletas foram muito guerreiros, atletas que não vinham jogando constantemente, sem ritmo, mas foram para o jogo, fizeram uma excelente partida aqui contra o Novo Horizontino, acabamos perdendo o jogo por 1-0, mas uma daquelas injustiças do futebol, né? E fomos para o jogo de volta, e mais 3 atletas testaram positivo para a Covid também, e isso acabou, com certeza, pesando muito para que o FAST não tivesse conseguido acesso para a Série C. É claro que enfrentamos uma grande equipe, uma grande estrutura, mas nós, com outro momento, né, poderíamos estar disputando com termos de igualdade com o Novo Horizontino e ter brigado de forma mais justa aí por esse acesso. Então, só Deus para ter me dado força nesse momento para superar tudo que nós superamos nesse final de ano de 2020. Lecheva, mesmo tendo falado sobre a comissão técnica, né, e essa tua experiência em particular, o Wellington Silva, ele faz uma pergunta, se tu quiseres acrescentar algum comentário respondendo, olha, qual é a principal dificuldade encontrada nessa pandemia pela comissão técnica de cada clube, ou do clube? Tem algo que tu queiras acrescentar à resposta dele? A pergunta dele, perdão? A maior dificuldade que nós Amazonas, eu digo, né, está tendo é a questão de locais de treinamento, né? Porque o Amazonas ele está numa construção, está numa reta final do seu centro de treinamento. Tínhamos algumas parcerias de alguns locais, né, para treinamento, só que esses locais hoje estão fechados, né? Então a gente está tendo muita dificuldade para treinamento, academias, né? Quando eu cheguei aqui, fui informado que o grupo que disputou o campeonato de 2020 não tinha feito nenhum trabalho de força em academia, e a gente sabe que esse período chove muito e exige muito da força muscular do atleta, então o atleta vai estar suscetível aí a lesões, né?
e agora que nós estamos tendo aí uma maior acessibilidade para academias, para fortalecimento muscular, então acho que a maior dificuldade é em cima disso, de dar estrutura de treinamento, principalmente, porque acho que o futebol hoje é um dos meios mais seguros para se trabalhar, porque você faz testes toda semana, você pouco tem contato de aglomeração, porque você trabalha em uma área muito grande. Então, o principal problema que eu vejo da pandemia relacionado aos clubes de futebol hoje, do Amazonas principalmente, são em termos de logística de trabalho do dia a dia e praças esportivas para treinamento. Tua lembrança, olha, tem lembrança lá do Pará para ti, nortistas no sangue, ídolo do Paysandu, é claro que isso é Plecheva, o Sampaio Alterclay, que é o Bolinha, força professor Lecheva, Alexandre e Olavo, fiquem à vontade, porque a bateria dele deve estar 7%, 8%. Se a bateria for nova, vai aguentar aí mais meia hora. A minha está em 2% já. 2%. Vai, Alexandre, vai, Olavo. Perguntado ao professor Lecheva, professor, com relação à equipe do Amazonas, teve aquele estadual rápido, né, que foi disputado ali em 2020, e logo em seguida a pausa, e você já foi contratado para assumir a equipe do Amazonas. O quanto que esse elenco sofreu nesse primeiro campeonato e como você vê esse espaçamento entre as rodadas para você conseguir, enfim, trabalhar esses jogadores? Então, eu cheguei, né, logo depois do encerramento, né, do Amazonas na primeira competição de 2020. Tive praticamente 7 dias para trabalhar a equipe para a estreia, então ainda estou conhecendo um pouquinho melhor o elenco, seus atletas, e como eu falei, eu vou precisar ir um pouquinho, né, de tempo, né, 3, 4 rodadas pelo menos, para poder deixar essa equipe com a minha cara. Mas o mais importante a gente tem, que é material humano. O Amazonas tem bons jogadores. Tem ainda algumas discrepâncias no elenco. Eu acho que foi a bateria. Eu estou em 1%, aí a força da bateria não sustenta, né? Ele já havia alertado, avisado que tinha ali 10% de bateria, travou ali o Lecheva. Isso é verdade, a logística acaba sendo um fator delicado para se blindar contra a Covid, é o que diz o Wellington Silva. Eu vou fazer o seguinte, o Lecheva está aqui conosco, mas eu vou... Está travada a imagem dele, eu suspeito que caiu aqui a imagem dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma tela geral, pelo menos a gente... caiu, infelizmente. Foi a bateria que foi embora. Vamos tocar nós três, porque aí nós temos um tempo e a gente pode abordar alguns assuntos. Amarildo Silva, meu amigo, pergunta dos nossos professores o que eles acham do campeonato sub-23 ser disputado simultaneamente com o profissional. O Bolinha, infelizmente, o Lecheva, a bateria foi embora, ele estava sem carregador, e o Morgado, o sinal de internet em Itacoatiara não é dos melhores, ele até que tentou, mas não foi possível a gente tê-lo com qualidade para que pudéssemos falar de futebol. Eu convido aí os colegas para que a gente possa tocar aqui no programa, e levando o programa, e, consequentemente, já estão ligando aqui para a gente. Mas vamos lá, vamos tocando aqui o programa. Alexandre, Olavo. O Amarildo, primeiramente eu tive a oportunidade de fazer isso na presença do Lecheva. Eu gostaria de agradecer ao Lecheva aí pela menção que ele fez à minha pessoa. Em relação, até pegando um gancho aí que o companheiro fez aí, em relação à questão do Sub-23, essa semana agora, infelizmente, nós tivemos a eliminação da equipe do Nacional, né, para a equipe do lado do Sul, né, o São José, no placar de 5-1. E aí se falou muito, né, em relação à questão
trabalho que está sendo realizado na base, aqui no futebol amazonense, você depois até com o Alexandre, com um leque maior, né, de observação dentro da região norte do país, que colaborasse aí, que desse a contribuição dele. A gente tem que entender, até respondendo aqui o companheiro que perguntou, que o futebol, ele é gasto. Semana passada, inclusive, o professor Davi da Escolinha do Santos, né, o coordenador, o proprietário da Escolinha do Santos, está falando das dificuldades, né, hoje, em relação à questão do patrocinador, o time de barriga de aluguel, os clubes não têm hoje a base como investimento, sim, tem a base como gasto, né? Então, a gente tem que entender que o futebol é gasto. E não é barato, a brincadeira ela não sai barata. Então, porque se realmente a gente não tiver hoje, né, uma gestão no clube, né, que venha a buscar esse recurso, seja ou através da iniciativa pública ou da iniciativa privada, realmente fica muito difícil de fazer. Eu até aqui fui muito criticado o posicionamento, né, do presidente do FAST, o Denis Albuquerque, que também deixar um abraço para ele, mas é melhor, às vezes, o clube estar fora, Alexandre, e não estar participando, do que ele assumir compromissos e depois não honrar. Porque a gente tem que entender que são pais de famílias, não é isso? Família está por trás disso. O jogador de futebol, o Alexandre, com certeza, viu muitos, o marido viu muitos, o companheiro que está nos acompanhando também já viu bastante. O cara tem um sonho. O futebol é uma fábrica de sonhos. Muitos garotos, muitas meninas hoje estão fazendo uma faculdade de educação física, eles querem trabalhar no clube de coração. Eles querem trabalhar na seleção brasileira. Né? E a gente sabe que o caminho ele é longo, o caminho não é fácil, não é uma reta. Né? Às vezes tem alguns que têm o privilégio de ser filho de algum profissional bem sucedido, né? E aí as coisas realmente se tornam mais fáceis, mas também a gente tem que lembrar, se o profissional não for competente, não fica. Né? Então, a pergunta, eu não sou da região norte do país, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, cansei de ir ao Maracanã, São Januário, ver jogos, né, da equipe principal, e nós chegávamos antes para assistir as preliminares, que hoje não acontecem mais. Então, assim, você montar um sub-23, até onde que vale a pena você montar um sub-23? Em relação à questão de gasto, porque o primeiro quesito que você tem que dar para o atleta é dignidade. Não é a questão dele estar comprando, não, é dignidade. Então, aonde que ele vai comer, aonde que ele vai ficar alojado, se o local que ele está tem segurança, se caso ele venha ter uma contusão, como é que você vai fazer para ser atendido, né? Como é que você vai honrar os compromissos com esse atleta. Então, tem muita coisa por trás, entendeu? Até você pegar e colocar um time dentro do campo para jogar dentro das 4 linhas. Na verdade, você colocar um time dentro do campo, dentro das 4 linhas, é a última parte do processo. Então, você tem que estar atento a muitas situações antes disso acontecer. Então, assim, eu respondendo a pergunta do amigo, e agradeço a pergunta, ela foi bastante pertinente. Os nossos clubes na região norte do país, salvo um outro aí, eles têm muita dificuldade em fazer uma equipe profissional, que dirá uma equipe sub-23. E aí a gente tem que entender qual o objetivo de se ter uma equipe sub-23 participando de um campeonato. Então, assim, são situações que a gente tem que se preocupar, né? Não é fácil, o futebol é caro, como a gente fala, o jargão, a brincadeira sai caro. O Lissandro fez uma pergunta em relação à questão do futebol feminino, né? Nós vamos ter agora no próximo dia 20 a decisão do Campeonato Amazonense entre o JC e a equipe do Recanto. Nós tivemos aí uma situação extracampo, né, que foi decidida através do STJD, em relação à Associação Esportiva 3B da Amazônia, e então já foi definido, né, o JC e o Recanto. Tem sim uma expectativa assim, de uma bela partida, né, acredito eu que as duas equipes estão se preparando para essa final, e com certeza aí eu tenho a convicção de quem passar por esse jogo da final, o estado do Amazonas estará muito bem representado na Série 2 no ano de 2021, infelizmente aí, junto com a equipe do Esporte Clube Iranduba da Amazônia, que depois de 8 anos participando da competição da Série A, ela foi rebaixada no ano de 2020.
Emmanuel Andrade, o Peri Santana, boa noite, bancada, ótimo programa, abraço. Peri, acho que trabalhou aí em Rondônia, Alexandre pode confirmar. E o Emmanuel Andrade, acho que ele está com a Tiara Marildo, na tua opinião, e dos amigos convidados, quais serão os times que estarão nas semifinais do primeiro turno do Amazonense 2021? Diz aí. Quer arriscar logo, Olavo? Tu que já está na centralizada, aí eu chamo o Alexandre, que ele faz uma fala do Amazonense e já emplaca também o Rondoniense, tá, Alexandre? Entrando nessa categoria, nessa faixa etária até sub-23. Perfeito a pergunta aí. Só deixar aqui um abraço para o professor José Lopes, do Careiro da Base, que toda live está nos prestigiando. Um abraço, José Lopes, faz um excelente trabalho lá no Careiro da Base. Então, o que acontece? O modelo esse ano do Campeonato Amazonense, ele não tem semifinais. Nós vamos ter um turno único, né, com 9 rodadas, já que nós temos o número de participantes, número ímpar, e ao final, né, nós iremos ter só uma equipe eliminada, e aí então sim nós teremos o confronto entre o primeiro e o oitavo, segundo e sétimo, terceiro e sexto, e quarto e quinto, passando então as semifinais e posteriormente para uma final. Em relação à questão das equipes, né, que vão participar como ele colocou, das semifinais, não tem como a gente entender hoje, né, que, por exemplo, a equipe do Manaus é uma séria candidata, a equipe do Amazonas, até pelo investimento, é outra equipe também que tem grandes condições de chegar nas fases finais da competição. O Penharol, pelo título do Campeonato 2020, também acena, né, o JC, o Clipper, que são equipes que vieram da segunda divisão, né, a gente espera um bom trabalho, inclusive o jogo hoje seria 1-0 para o Manaus, né, diante da equipe do Clipper. O São Raimundo, né, agora com o novo comando do treinador Sérgio Duarte, bem motivado. O Princesa, né, está na mão do Soter Paulana, né, já conseguiu um belo resultado diante do Amazonas com o Lecheva, né, um empate. E eu acho que hoje, né, tô falando hoje, o futebol tudo muda, né, Alexandre? De uma rodada para outra, tudo muda. Hoje, as 8 equipes que estão indo buscar a classificação entre 9 para 8, eu vejo o Iranduba um pouquinho atrás. Isso não quer dizer que o Iranduba está fora. Mas eu acredito que o campeonato vai ter muitas emoções, as equipes estão se preparando, a gente tem que ter um entendimento aí da questão da pandemia, dos gastos, né? Todo jogo tem que deixar ali, né, o cachê do jogo, né? Em relação à questão de bilheteria, de app, o pessoal que participa da partida, de gandula, mas a expectativa é que nós tenhamos um grupo de campeonatos, se preparando, e temos grandes comandantes, Herbaulano, acho que não precisa nem estar, Paulo Morgado, Cheva, Alberoni, Sérgio Duarte, então a expectativa do grande campeonato. Com certeza, Olavo. Acredito que o Campeonato Amazonense está muito bem servido de treinadores. Com relação a essa pergunta, vindo para o lado aqui do estado de Rondônia, com relação ao Sub-23, é surreal ainda para pensar nisso pelo lado aqui do futebol rondoniense, porque as equipes sofrem bastante, principalmente com o profissional. O Sub-20 ainda faz naquele vamos porque vai ter a competição e quem sabe pode ir para a Copa São Paulo, ou seja, ainda é ilusório ainda a questão de um Sub-23 aqui em Rondônia. Com relação ao profissional, a competição está prevista para iniciar no dia 28 de março, porém, isso se o governo do estado autorizar até lá. Caso contrário, a competição ainda pode ser adiada, o que pode prejudicar as equipes que já estão em treinamento. Já lembrando que aqui são participação de 8 equipes, duas chaves, 4 na fase no grupo A, né, que é a parte norte do estado, que tem Rondoniense, Genos, Porto Velho e também o Real Ariquemes. Já no grupo B tem Ji-Paraná, Guaporé, União Cacoalense e a equipe do Barcelona, lá de Vilhena, Mario. A propósito, o Alexandre, pouca gente sabe disso, mas tem jogos aí em Rondônia, se eu não me engano, 1.040 quilômetros só de ida. Quais são as cidades, Alexandre? Guajará-Mirim e Vilhena. 1.040 quilômetros a distância. 1.040 de ida. Então você depois tem mais 1.040 para a volta, são 2.080 quilômetros. Vai na brincadeira, Olavo?
Fácil não, o negócio é Rondônia aí, eu tive a oportunidade de 2019 de ir até Vilhena, de Porto Velho a Vilhena, passei ali em a cidade do Manga, hein, Alexandre? Vocês são da cidade do Manga? Ariquemes, dá um abraço no Manga, tomamos um café juntos lá, mas não é fácil não, mas é assim mesmo. Agora, estradas são, pelo menos quando eu fui, estradas eram boas, né? Diferente aqui do estado do Amazonas, que para você agora é para Manacapuí, que ela está boa, mas para Itacoatiara ainda é muito, muito difícil ainda. É verdade. Olha, o José Souza, ele colocou aqui, ele faz uma pergunta que é a seguinte, que nós abordamos já em outros programas e rapidamente agora, quando foi mencionado o Sub-23. Por que os times amazonenses não priorizam as categorias de base? Eu acho que isso aí são vários aspectos, né? É investimento, é caro, você hoje pensar em fazer futebol não é fácil, e eu não sei como é a Rondônia, Alexandre, mas aqui no Amazonas não é estranho, é comum. Quem cuida do Sub-15 está envolvido no Sub-17, que por si vai para o Sub-18, e aí também chega até mesmo no profissional como auxiliar. E se bobear, está envolvido lá no Sub-9, porque aqui nós já tivemos, Olavo, você sabe disso? Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-18, ou Sub-19, Sub-20, Sub-23. E você vai passando nas categorias, tá, muitas vezes quase que a mesma comissão técnica e alguns garotos permeando ali por conta da idade que dá para jogar em 2 ou até 3 categorias. Esse é meu ponto de vista sobre a base. Não, então, mas isso é uma iniciativa que acho que foi feita pelo... Acho não, foi feita pelo Thiago Durante, não é isso? Em relação à questão da gente aproveitar, né, aí as categorias de base e tal. Mas... Sim. Eu penso eu, né, que a gente não está criticando, não. É uma iniciativa e a gente tem que louvar a iniciativa, né? Então, quando você tem uma iniciativa, você vai depois modulando aquela iniciativa para tentar acertar lá no final. Eu penso que hoje os clubes, né, do Amazonas, e até o Alexandre reforçou aqui, os clubes hoje estão em dificuldade muito grande de se manter uma equipe profissional, que dirá as equipes de categoria de base. Para você ter a base, você tem que pensar em grana, dinheiro. A base ela tem que mover, não é dinheiro para chegar alguém, pegar e pagar para o atleta jogar, não é nada disso não. Estou falando de você preparar um jogador, para depois no futuro, o jogador trazer, né, um lado financeiro para o clube que seja bom para todo mundo, para o jogador, para o clube, para quem está comprando. Então, o que a gente vê hoje dentro do futebol, é lógico que todo mundo quer estar nos grandes clubes, quer estar participando, mas o que a gente percebe, né, e a gente não está aqui criticando os clubes, tem que ter uma gestão mais profissional, a longo prazo, para que a gente venha buscar isso. Então, assim, por exemplo, um exemplo, São Nacional 5, São Raimundo 0, não, está tudo errado, não é nada disso, não é um resultado, não é um mês de trabalho, nem 2 meses de trabalho, é um trabalho a longo prazo, várias pessoas vão entrar, várias pessoas vão sair, mas quando você conseguir vender um atleta desse daí, você com certeza vai conseguir resolver o seu problema durante 3, 4 anos. Isso aconteceu agora com o jogador do Grêmio, se não me engano, o PP, não foi isso? Uma equipe lá do Paraná. E rendeu uma fábula financeira para um clube pequeno, né, que com certeza, aí, durante anos, ele vai poder se organizar. Em questão em relação à pergunta do Emanuel, já vi o comentário dele aqui, eu não entendi a resposta dele, gostaria que ele se manifestasse. O meu posicionamento hoje é esse, nós não temos condições, Emanuel, de ter o Sub-23. Né? Não, a gente não tem condições de ter o Sub-23, porque os clubes não têm condições de fazer um trabalho, entendeu? Que venha tirar proveito no futuro, né, tanto para o atleta, para o clube, inclusive no que se diz no aspecto financeiro. Então, hoje, no Amazonas, a gente não tem condições de ter Sub-23. Eu já vou inserir aqui o Alexandre, porque tem o Lissandro, ele deixa uma informação e, ao mesmo tempo, faz uma pergunta para ti, o Alexandre. O Bacas, jogos. Arielton, pera lá, pulou aqui. Arielton, jogos e multa. Batizoco com multa. Foram punidos pelo TJD do Amazonas. Alexandre, os mesmos seguem no Porto Velho para essa temporada?
Seguem sim, o Bacas, o Ariel, o Batizoco, o volante Jonathan, o zagueiro Maurício Leal, o outro zagueiro também, Júnior Porto, ou seja, toda aquela base que estava no Fast Clube vai vestir a camisa do Porto Velho agora nessa sequência, na semana que vem tem o jogo pela Copa do Brasil, jogo que era na quarta-feira para ocorrer aqui em Porto Velho, mas foi para quinta-feira lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, por conta do decreto do governo do estado que proíbe a realização de partidas de futebol no estado. Tá, eu quero fazer aqui, eu quero colocar aqui o Madison. Eu recebi, viu, Madison, um vídeo, eu não sei se o Alexandre tomou conhecimento disso, de uma ajuda para o Madison. O Madison, ele usa um grau altíssimo, né, parece que vai mudar de médico para um outro oftalmologista. Existe uma campanha de ajuda aí para o Madison. Colega nosso de uma rádio em Boa Vista, Roraima. O comentário dele, são vários comentários, então eu não encontrei o anterior, tem o mais recente. Ele diz o seguinte: exatamente, Amarildo, aqui no São Raimundo de Roraima é assim, a mesma comissão técnica para todas as categorias, exceto o treinador. A propósito, a respeito do São Raimundo de Roraima, melhoras para o Chiquinho Viana, né? Ainda não consegue respirar sem a ajuda do cilindro, não está entubado, ele está respirando com a ajuda do cilindro, mas está se recuperando gradativamente. Conversei ontem com o Sérgio Caranguejo, presidente do São Raimundo, o parabenizei pela passagem no Sub-20 e também na Copa do Brasil, né? O Sérgio Caranguejo, que ontem me atendeu à noite, disse: Amarildo, eu estou exausto, cansado, porque eu estou desde cedo na rua e não é fácil fazer futebol. A gente está contando com a cota da Copa do Brasil para poder sustentar esse clube e já vislumbrando esse recurso para o campeonato roraimense, se eu não me engano, em abril, e para a própria Série D do Campeonato Brasileiro. Quer acrescentar alguma coisa, Alexandre? E antes que o Alexandre... Me permita, Alexandre, o Bolinha, ele coloca o seguinte, Olavo: agradeço a resposta dos professores, mas gostaria de abordar em uma outra oportunidade mais esse assunto, pois acredito que a base é o caminho de tudo e cabe aos clubes se profissionalizar e parar de brincar de fazer base. Eu acho que a gente pode amadurecer um programa mais para frente, né, envolvendo o tema sobre base. Só lembrando, a gente vai procurar envolver não somente a base do Amazonas, então a gente vai tentar trazer 2 ou 3 convidados, tá bom, o Alexandre? A gente pode ver alguém aí de Rondônia para envolver com esse tema, e Olavo, a gente pode também trazer alguma experiência até fora da região, alguma experiência que seja bem sucedida, pode ser em Portugal, pode ser no sul do país, pode ser no sudeste do país. Eu deixo franqueado para que a gente possa trazer experiências, tá bom? Perfeito, Mário. O comentário de Sampaio é perfeito, entendeu? A gente aqui, a gente não gostaria que fosse assim. Nós gostaríamos que a gente tivesse a profissionalização da base, né? Acho que os clubes estão começando a ficar atentos a isso, né? E o que a gente quer, o Sampaio, que futuramente nós possamos ter o Sub-20, Sub-17, Sub-15, as escolinhas bem estruturadas, né, para dar esse suporte já no primeiro momento para a base, né? A gente não está aqui tacando pedra, nem achando que está tudo errado, não é isso. Os clubes hoje, infelizmente, a gente não tem uma estrutura de base, nós não temos nenhum clube que faz base de janeiro a dezembro, a gente não tem. Então, realmente fica muito difícil, né, você colher frutos, inclusive, para o profissional. A gente tem, sim, equipes amadoras que vêm preencher essa lacuna. Então, eu vejo assim, né? Então, mas a gente fica na torcida aí, que no futuro bem próximo, né, nós possamos ter a base nos clubes, como a gente teve agora, o Amarildo. A gente ficou muito tempo sem ter a chegada do Manaus, foi uma equipe que deu um choque no futebol amazonense. A chegada do Amazonas agora foi uma equipe que deu um choque no futebol amazonense. Então, nós saímos um pouco das equipes tradicionais, né, Nacional, São Raimundo, Rio Negro, Princesa, Penharol, e 2 equipes que chegaram, né, o Manaus a partir de 2013, né, 2014, o Amazonas agora a partir de 2019, 2020. Então, são 2 equipes que não chegaram para ficar ali no meio da tabela, chegaram para brigar por títulos, para brigar pelas vagas. E é isso também que nós esperamos, né, na base também, que as equipes cheguem, que revelem,
que seja bom para o clube, que seja bom para o atleta, que seja bom para todo mundo. Eu gostaria até aqui, mais uma vez, aí, de agradecer a participação do Sampaio e a participação do Emanuel André. Perfeito. Olha, Amarildo pode ser reforço. Eu disse, pô, você é reforço do Penarol, né? Amarildo pode ser reforço do Penarol. Isso não dá para jogar mais não, rapaz. Mesmo que jogasse, eu não ia acrescentar muita coisa, não. Pode ser reforço do Penarol de Itacoatiara para a Série D, é o que se ouve aqui em Itacoatiara. Amarildo Bacas pode ser o reforço, ele fez a correção, acrescentou. Bacas pode ser o reforço do Penarol. Aí o cidadão coloca uma notícia dessa, aí o Emmanuel coloca isso, começa a criar um frisson danado em quem está interessado no Bacas, hein, Alexandre? Até mesmo aí pelos lados de Rondônia. Com certeza, Marildo. Inclusive, com relação ao Bacas, existem conversas de que tem clubes de outras regiões também interessados nele, justamente por conta daquele gol que ele fez contra a equipe do Iranduba. Agora, com relação ao Bacas, ele tem contrato até o final da Série D com a equipe do Porto Velho. Agora, se alguém quiser, vai ter que depois, desembolsar alguma quantia para liberar ele do Porto Velho. A propósito, Alexandre, eu li uma matéria no Futebol do Norte que o Porto Velho tem um garoto de 16, 17 anos com uma multa de 2 milhões de reais. Acho que está com 2, 3 semanas que eu li essa matéria. Tu lembra desse detalhe do Porto Velho? Eu não sei se eu estou equivocado agora, mas eu entendi 2 milhões de multa para tirar um garoto de 16 a 17 anos do time do Porto Velho. Tem sim, Amarildo. Já recorda que o nome já te falou com relação ao nome desse atleta. Hein, Olavo? 2 milhões, acho que a gente não tem aqui no Amazonas nenhum clube na base que faça um contrato nessa situação que o Alexandre está verificando ali. Mas eu lembro que eu li uma matéria no Futebol do Norte de um garoto de 16, 17 anos que o Porto Velho tem com multa de 2 milhões. Então, vai justamente de encontro aí, né? A pergunta do Emanuel, a pergunta do Sampaio, né? Infelizmente, a gente hoje não tem. Inclusive, pegando um pouquinho gancho que nós respondemos anteriormente, da gestão do Manaus do Amazonas, é o caso hoje da gestão do Porto Velho. O Porto Velho é um clube que tem 2, 3 anos e chegou bem. Pelo que a gente acompanha pelo noticiário, uma equipe organizada, uma equipe que, né, tem conseguido seus objetivos, né? Então, a gente só tem que bater palmas. O Luciano está falando aqui também do Hamilton, né? O Hamilton que saiu daqui do Amazonas, participações pelo Nibelô, Faixa. Assim, esse trabalho tem que ser muito bem feito, tem que ser um trabalho muito profissional. É que eu sempre falo, Alexandre, hoje o futebol, você tem que buscar o conhecimento, então você tem que buscar fazer um curso na parte de gestão, na parte de direito esportivo, na parte de executivo do futebol, para você tirar proveito do futebol. O futebol hoje ele é muito caro, Você manter uma equipe de futebol hoje, 30, 35 pessoas, não sai barato. Como o Lechava bem falou, né, o Amazonas vem se organizando aí para ter um CT. E qual foi a principal reclamação, entre aspas, dele em relação ao Amazonas? É que o Amazonas não tem uma praça esportiva para treinar. Então, isso aí é gasto. Então, isso aí você minimiza gastos. Então, uma equipe que não tem um CT, uma equipe que não tem um ônibus, uma equipe que não tem um alojamento, ela vai gastar muito mais. Então, se ela não se organizar, não fazer a captação de recursos, através da iniciativa privada, através da iniciativa pública, ela vai gastar, e depois, se não conseguir os resultados, por exemplo, uma possibilidade de Copa do Brasil, fica muito difícil de manter. E o Luiz Cláudio, o doutor Luiz Cláudio, Amarildo, chegou até a colocar isso no que nós participamos, e justamente hoje, essa questão dos clubes que são tradicionais é que deram a possibilidade da criação dos novos clubes, que chegaram com uma gestão inovadora, com uma gestão nova, e aí vem ocupa o espaço. Se você tivesse os clubes tradicionais bem estruturados, dificilmente esses clubes novos iriam surgir. Então, você vai no clube, o clube tem problema com a receita, o clube tem problema trabalhista, deve Deus o mundo. Como é que você tem um caso hoje do Iranduba? O Iranduba hoje é um clube que
segundo a diretoria manifestou, né, tem um problema do patrocinador master, mas o Iranduba hoje é um clube, segundo a primeira diretoria, que tem um déficit de 2 milhões de reais. Como é que você vai investir num clube que deve 2 milhões de reais? Complicado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso daí, né? A gente tem que se profissionalizar. Então, o futebol não é diferente de qualquer outro segmento da sociedade, é profissionalização. O José de Souza Lopes, as equipes preferem contratar jogadores de 35, 40 anos só porque jogaram em grandes equipes e que já não tem mais nem 50 e não valorizam os garotos. Eu acho que não consegui decifrar. Ô, Alexandre, podemos adiantar os 2 entrevistados da próxima sexta-feira? Ainda não, eu vou estar ainda tentativa porque a equipe do Bragantino joga no sábado e esse é o empecilho com relação a um dos convidados. Perfeito. Outra coisa, Alexandre, o Rio Branco corre o risco de não disputar a Série D. Só complementando, Amarildo, o jogador Perfeito. que você mencionou do Porto Velho é o meia João Pedro. Ele tem 16 anos e a multa dele para transações no Brasil é de 2 milhões de reais. E nessa semana também, o Manaus divulgou que tem o zagueiro Jefferson Reis, que teve o contrato estendido por 4 anos e a multa de 1 milhão aí no Manaus também. Perfeito. Os clubes buscando garantir, né, para quem for tirar o jogador, né, tirar no bom sentido da palavra, tem que pagar, o que é absolutamente natural. Nós não estamos acostumados com isso, e os clubes que começam a dar esse passo, né, vão vislumbrar ou vão captar uma receita futura, fora o solidariedade, que tem clube que já perdeu o direito, porque jogadores que foram formados por eles, surgiram na base, sequer jogaram no profissional, mas renderam uma receita. O José de Souza Lopes, ele fez a correção, é que já não rendem mais nem 50% do que jogaram anteriormente, ok? José, ficou claro a tua colocação. O Rio Branco corre o risco também de não disputar D, né, Alexandre? O Rio Branco está fora da D esse ano, né? A vaga é do Galvez, atual campeão, e o Atlético Acreano, que é o vice. Na verdade, o Rio Branco fica de fora do Acreano mesmo, por conta dessa questão de sempre estar adiando o estadual, o início do estadual no Acre. O estadual está previsto o quê? Para abril, né? Está previsto para começar agora, nesse final de semana. Agora, né? Da pandemia no Acre, que ainda não conseguiu. O governo do estado do Acre não está liberando de forma alguma. Inclusive, o jogo do Galvez contra o Atlético Goianiense passou para a Arena Pantanal, em Cuiabá, que vai ser na próxima semana, na quarta-feira. Olha, a gente já está aí com 1h20, a gente vai até 1h30, mas eu queria colher também a opinião de vocês e a participação do internauta, esse novo cenário, né? São Paulo, a partir de segunda-feira, não tem jogo lá. Pelo menos não tinha. O governo já parece que refugou, mas a federação já procurou, a Federação Paulista procurou a Carioca, o governo carioca, que a princípio aceitou, depois voltou atrás. E estavam buscando o Mato Grosso para realizar os jogos do Campeonato Paulista. E o Acre, com essa situação de sair do solo acreano para jogar no Mato Grosso. Como é que vocês encaram esse cenário? Eu vejo da seguinte maneira, Amarildo. Primeiramente, a gente tem que entender que são competições a nível de Estado, né? A nível de Estado. Então, por exemplo, no ano passado nós tivemos a ajuda da CBF em relação aos clubes que estavam participando das competições a nível nacional, e nós tivemos alguns clubes que reclamaram que não receberam essa contribuição, vamos colocar assim. E a CBF bateu o martelo. Não, nós estamos fazendo esse repasse com os clubes que estão disputando as competições nacionais. Os clubes que estão disputando as competições de federação, é com a federação. Eu posso estar enganado, mas pelo menos entendi assim. Então, a situação do Estado, né, das federações, levarem os seus campeonatos para outras classes em outros estados, é a questão de você ter condições de arcar com tudo isso aí, entendeu? Então, você tem que entrar com uma questão de, ou através de estrada, passagem aérea, hotéis, né, os estádios, a questão da arbitragem, né?
E a arbitragem, no caso, é uma arbitragem local, é uma arbitragem do ato da federação local. Então, acho que tem que ser muito bem pensado, né? E a gente tem que entender que nós passamos por um momento muito complicado, então nós tivemos um momento, né, muito difícil aqui no meados do mês de janeiro aqui no Amazonas, particularmente aqui mais voltado para a cidade de Manaus, onde nós entramos em colapso, tivemos várias mortes, não tínhamos leito. Isso hoje está acontecendo no sul do país, né, Santa Catarina, Paraná, salvo engano, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então tem que ser visto aí com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, com muita segurança, porque depois que o caldo entorna, não adianta chorar. Então, eu penso que tem que ser feito com muita cautela, né, com muita transparência, porque a gente sabe que existe a questão financeira envolvida por parte dos clubes, das federações, mas nós também temos as vidas, né? Então, penso eu que a gente tem que ter bastante cautela para resolver isso daí. A gente já vai estar chegando ao fim do programa. Pessoal, onde vai parar essa pandemia, hein? Ou até onde ela vai? Quais serão as próximas experiências que a gente vai ter que vivenciar para poder, pós-pandemia, voltar a um estado normal? Hoje eu conversava com um treinador português que trabalha na África, meu amigo Luiz Manuel Guerreiro, é o sósia do Mortosa, eterno auxiliar do Filipão. Lá 2 milhões de portugueses vacinados, de acordo ali com 6 milhões. Então, ele tem 72 anos. Começaram vacinando a turma de 110, 108, 107, estão chegando agora na turma de 80, ele tem 72, e a previsão é ser vacinado somente no mês de abril. Estão vacinando todos que estão envolvidos em atividades essenciais, bombeiro, polícia, médicos, serviços, todo tipo de serviço. Onde a gente vai parar, hein? O que vocês acreditam que pode acontecer com o cenário do futebol aqui da nossa região, que é uma realidade completamente diferente do restante do país, das demais regiões do país, e nem se fala do mundo europeu? Vontade, Alexandre. Com relação à nossa região aqui, vai ser bastante complicado, né? Por conta da questão do custo, né? Para as equipes de arcar com todos os protocolos de saúde a serem adequados para cada competição, para cada jogo, ou seja, fica muito complicado. Por exemplo, se você pensar numa Copa do Brasil, aí sim, uma competição nacional como a Série D, tem a CBF que te dá o suporte, mas uma competição estadual, aí você já repensa até na questão de como você vai participar numa competição assim. Eu acredito que dessa maneira, eu não sei você, Olavo. Então, veja, pegando esse gancho seu aí, o Alexandre, por exemplo, veja assim, o Amazonas, né? O Amazonas, se você sair aqui através de estrada, você vai jogar em Roraima, são 800 quilômetros, né? Ou então você vai para Porto Velho através de estrada, e hoje a gente sabe, a BR-319, a gente sabe, principalmente na época de chuva, então não tem, o trecho que ela fica intransitável, não tem como você passar, não tem como transitar. Então, em outra situação, eu não vejo os clubes, né, hoje, em condições financeiras, estar fazendo isso. Então, realmente é muito difícil, né? A questão geográfica nossa aqui, as dimensões, né, muito maior que no sul do país, onde você tem um maior número de estradas, né, onde você tem uma relativa preocupação menor em relação a isso. Então, eu vejo o nosso futebol aqui, pelo menos, por exemplo, Porto Velho, você tem uma situação um pouco mais tranquila, vamos colocar assim, em relação à questão de estradas, né? Mas aqui eu acho muito difícil, os clubes não têm condições também, os clubes vão ter que arcar com alguma despesa, né? Então, assim, fica muito inviável, né? Eu não vejo... A gente tem que entender que São Paulo é a principal federação do país, a federação mais rica, que tem mais dinheiro, tem mais possibilidades, né? Então, eles tomaram alguma medida, fica mais fácil, né? Então, acho que fica muito difícil. Veja assim. Olavo Dantas. Obrigado, Olavo, por mais uma participação. Mário, eu que agradeço a participação, agradeço ao Alexandre Almeida, Paulo Morgado, que não está mais aí com a gente, o Ricardo Lecheva,
a todos aqueles que participaram, né, que fizeram os comentários, né? A gente está sempre aprendendo também, às vezes faz um comentário, outro colega pensa de outro jeito, acho que é assim, a democracia. A nossa expectativa em relação, inclusive, à questão da live, né? É que nós possamos ter um futebol melhor, que nós possamos ter mais profissionais envolvidos dentro do futebol e que, com o tempo, né, a gente tem uma totalidade, né, mais bem representada do futebol do norte do país a nível nacional. Deixo aqui um abraço para o Chiquinho Viana, lá em Roraima, né, um grande amigo nosso aí, está passando por um momento difícil, mas se Deus quiser, daqui uns dias está voltando. E um abraço também para o seu auxiliar, o Beto Vieira, que é um grande parceiro nosso aí. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Vamos tomar as medidas cabíveis aí, né, de segurança, para que a gente, no futuro bem próximo, possamos sair dessa situação aí, possamos voltar aos estádios, né, a frequentar, nossa cachaça, né, Alexandre? Está sempre lá, vai, sofre, a mulher fica brava, o que você vai fazer lá, é longe, mas é o que move a gente. Grande abraço a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo, viu? Muita saúde. Agradeço a Marilda, agradeço também ao Olavo Dantas, também agradecer também a presença também dos nossos amigos Paulo Morgado e também do Lecheva por participar do nosso programa de hoje. E com relação a... Agora deu um branco agora. Eu acho que é a fome, Marilda. É os próximos convidados. Eu já vi o sinal aí da produção. Já a produção está avisando. Já... Alexandre. Oi. Pegando essa situação que você está falando aí, quando eu comecei a participar dessa situação de programa, né? Aí teve um dia que deixa um abraço aí pro Lissandro, aí, meu amigo vascaíno Lissandro Whindersson, faz as lives com o professor Gilmar Couto. Um grande abraço, Lissandro. Quando eu comecei a fazer as lives, participar do programa, aí teve um dia que o camarada pegou assim, não, é porque tá tendo um delay. Ah, eu fiquei olhando assim, delay? O único delay que eu conheço é que jogou no Fluminense na década de 80, não conheço outro delay, não. Ele foi explicar, não, lá, o delay é que tem um tempo ali, entendeu? Demora um pouquinho e tal. Ah, então tá bom. Eu entendi que foi o delay. Assim mesmo. Não é sobre os convidados? É sobre os convidados, Alexandre, que tu estava buscando aí na memória, ou não? Não era sobre os convidados, não. Os convidados ainda, durante a semana, a gente vai estar divulgando quem vai estar participando do nosso programa da próxima sexta-feira, mas agradeço a participação, assim como estendi aos nossos participantes de hoje. Infelizmente, com o Lecheva, na hora que o papo estava bom, caiu ali a bateria do celular dele, mas agradecer a paciência dele por sempre estar disposto a conversar conosco, ou seja, é isso que é o Futebol do Norte, é você levar as informações dos treinadores, preparador físico, todo mundo do futebol, através das redes sociais, através do site, ou seja, levando sempre o futebol muito a sério. Legal. Eu quero agradecer aí os meus amigos o Olavo Dantas, o Alexandre Almeida, meu parceiro. Lembrando, você acessa o facebook.com/Futebol do Norte, onde está esse programa, ele vai ficar disponível. Convido você também para o canal do YouTube, o Instagram do Futebol do Norte, futeboldonorte.oficial, e tem também o nosso Twitter, Futebol do Norte. Um abraço a todos, obrigado, Alexandre, obrigado mais uma vez ao Olavo, aos nossos convidados, o Paulo Morgado. A internet atrapalhou, infelizmente, mas não vai faltar oportunidade para o Morgado voltar conosco, ao Ricardo Lecheva, pela participação e por ter contribuído muito com o programa, e a você, amigo internauta, que sempre prestigia tanto o site, o www.futeboldonorte.com.br, como também as redes sociais do Futebol do Norte e o Facebook, é onde nós apresentamos o programa, e também o Tamo em Casa, trazendo sempre um convidado, um entrevistado ou entrevistada de alto nível, tá certo? Falta a gente agendar também com uma dama, né? Vamos convidar a Viviane Almeida, ela deixou uma mensagem no programa para a gente trazer um pouquinho como é que está a realidade. Oi, Alexandre, pode falar. Lembrei o que era para parabenizar o nosso amigo Beto Vieira. Ontem dirigiu a equipe do São Raimundo contra o Cruzeiro, fez uma grande partida. Ontem acompanhei a partida pelo Sport TV. Pena que não teve uma sorte ali no final para marcar, mas
Parabéns pelo São Raimundo, tanto no profissional quanto no sub-20, que no sub-20 eliminou o Atlético Goianiense. E mandar também uma boa recuperação lá para o Chiquinho Viana, que é um cabra do bem, e que torcemos muito pela sua recuperação. Um abraço a todos. Legal, só para esclarecer, eu falei Madison. Não é o Madison. O Madison, ele é treinador da base do São Raimundo. É o Marlisson, que é o radialista, que está numa situação muito delicada, está numa campanha. Eu vou até pedir, viu, Alexandre, para trazer um vídeo. O Marlisson é um rapaz que ajuda muita gente com informação. E, só para resumir, ele tem dificuldade de ler, então, olha, grava um áudio que aí fica mais fácil para mim. Eu vou encerrar, tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado, Alexandre. Obrigado, Olavo Dantas. Deixar aqui o endereço para a galera, tá bom? facebook.com/Futebol do Norte. Você acessa esse programa. O canal do YouTube você já sabe. Instagram é o Futebol do Norte.oficial. Twitter, Futebol do Norte. E, é claro, obrigado. Saúde para todos. Beijão no coração. Tchau, tchau. Obrigado, gente.